Os advogados do Bolsonaro estão preocupados de verdade com a operação da Polícia Federal contra a Carla Zambelli. O medo é que respingue no ex-presidente, né? A recomendação deles para o Bolsonaro é uma só: suma. O que os advogados estão dizendo para os dois é: não dê entrevista, não apareçam em nenhum evento, sumam. A gente está falando aqui do assunto da semana, né? Que é a Polícia Federal foi lá e fez top, top, top na porta da Carla Zambelli por causa da relação dela lá com o hacker da Vaza Jato, lá, o Walter Delgatti, que ela pagou para ele invadir o sistema lá do judiciário, que estava lá com toda uma questão de tentar invadir as urnas para provar que elas não eram seguras, tal. Enfim, e esse assunto tá repercutindo muito, né? Inclusive aqui no Meteoro, eu acho que quantos cortes já teve sobre esse assunto essa semana, Ana? Nem dá para contar. Gente, não dá para não dá, é uma delícia. Como não falar disso, né? Pois é. Mas enfim, os advogados do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto, que é lá o presidente do PL, partido do Bolsonaro, ficaram bem preocupados com essa história. E estão dizendo para os dois que, olha, não é como os outros casos que a gente enfrentou até aqui, não. Esse realmente pode dar ruim. Quem que veio nos contar isso? Foi lá a Malu Gaspar, nessa reportagem aqui. A ordem dos advogados usa Bolsonaro e Valdemar sobre o caso Zambelli, sobre o caso Carla Zambelli, né? Saiu hoje lá no Globo. Daí no texto: assim que surgiram as primeiras informações a respeito da operação da polícia que teve como alvo a deputada Carla Zambelli e o Walter Delgatti, os advogados de Bolsonaro enviaram uma ordem unida ao ex-presidente e ao Valdemar da Costa Neto: submergir. O que diabos é submergir? Daí, no decorrer da reportagem, fica claro: submergir, o que os advogados estão dizendo para os dois é: não dê entrevista, não apareçam em nenhum evento, sumam. Eu acho melhor dizer assim: sumam. Ok. E por que eles estão achando que esse caso em específico ele é mais sério e merece isso aí? São dois fatores que eles estão colocando, Ana. O primeiro é esse aqui. Primeiro é que ninguém sabe exatamente o que Zambelli escreveu em mensagens ou disse a Delgatti Neto a respeito de Bolsonaro, do governo e da campanha eleitoral. E ainda, o que ela pode ter feito que poderia levar à sua cassação. Ou seja, gente, essa mulher é louca, vai saber o que ela fez. É basicamente isso que está escrito ali, não é, Ana? E a segunda questão, qual é? O segundo fator de risco é o próprio hacker, que está negociando com a Polícia Federal uma delação premiada, olha só, que teria como principal atrativo aos investigadores a possibilidade de comprometer em definitivo o ex-presidente com a trama golpista na eleição de 2022. Vai, Canta, hacker. Vai, hacker. Vai, hacker. E eu acho muito interessante pensar, Ana, que a recomendação não foi só para o Bolsonaro, foi também para o Valdemar, né? Presidente do PL, presidente do partido do Bolsonaro. E vamos e convenhamos que o Valdemar realmente precisa dessa recomendação, porque você vê as entrevistas que o Valdemar dá, ele não é doido de lá que nem o Bolsonaro, mas a cara de pau, ai, desculpa, mas a cara de pau que esse cara tem. Gente, teve uma entrevista, eu devia ter selecionado, eu não selecionei o trecho aqui. Teve uma entrevista que ele deu para a Globo News sobre esse assunto, sobre o hacker. Eu trouxe numa live aqui com o Normose. Que eu e o Kenji, Ana, a gente quase se partiu da risada do tamanho da cara de pau do Valdemar ao falar desse caso. Não, agora me explica, porque eu não sei isso, eu não vi isso aí. Ai, meu Deus, será que... Não precisa passar, mas me explica brevemente, que loucura que ele fala. Não, assim, não é loucura, é a cara de pau, de, assim, tipo, ele pega e começa a dizer, não, porque daí a Carla trouxe o Delgatti aqui para comigo,
E daí eu tava a Sadia, acho que era, que estava entrevistando ele lá na Globo News. Espera, mas a Carla levou ele aí para conversar com você. Daí ele, ela trouxe. Mas e por que que você foi conversar com ele? Não, porque a Carla pediu. Mas então qualquer um que a Carla chegasse aqui e trouxesse para conversar com você, você ia conversar ele? Daí ele continuou e eu comecei a fazer perguntas para ele, porque, não, eu tô aqui com um problema com o meu celular, você consegue resolver? Daí a Sati, mas espera, isso é problema de TI, você tá falando com o hacker. Mas ele entende dessas coisas. Tipo, ele tentou meter que qualquer um que a Carla levasse para conversar com ele aceitava, e tentou meter que ele estava conversando com o hacker porque tinha problema assim de TI. Ah, mas então, eu desconfio que a defesa do Bolsonaro vai exatamente pela mesma linha. Quer dizer, você conversou com. Cara, você teve uma reunião de 1 hora aqui com o hacker. Ah, não, mas foi a Zambelli que trouxe, eu não sabia do que se. Ele já chegou a falar, né? Ah, não, eu fiquei calado durante a reunião. Ficou O 1 hora. Bolsonaro Você vai me dizer que o Bolsonaro ficou 1 hora numa reunião calado, sendo que ele não queria falar com o cara? Ah, por favor, né? Ele teria levantado e falado: não tenho nada para falar com vocês aqui, dá licença, né? Então, assim, eles já estão começando a plantar essa ideia, né, de que foi a Zambelli que trouxe, ele não tinha nada a ver com isso. E a segunda desculpa das desculpas quânticas, vocês conhecem muito bem a desculpa quântica. Não falei com o cara, mas se falei, é porque ele é micreiro, ele entende dessas coisas de computador, e eu queria que ele formatasse meu HD, que ele instalasse minha impressora, sabe? Já estão começando a plantar isso. Então, nesse sentido, a resposta do Valdemar, ela é muito alinhada com a linha de defesa, me parece, né, que o Bolsonaro deve fazer. Quanto a Zambelli, eu já também cansei de avisar e falar: Zambelli vai ser bucha de canhão. Está sendo bucha de canhão, bode expiatório, boi de piranha, todas as outras expressões de gente que vai se dar mal porque tentou agradar o chefinho, né? Tentou agradar os superiores, tentou agradar, inclusive, os homens, achando que assim, Zambelli, você ia ser poupada. Né? Tenta agradar, faz o joguinho dos caras aí, achando que assim você vai ser poupada, e não vai. Pelo contrário, a primeira e possivelmente a única a cair vai ser você. A questão é até quando? Até quando você vai manter a versão desses caras para tentar ficar bem na fita deles? Quem vai se safar são eles, e a Zambelli já está fora, a Zambelli já foi rifada, já largaram a mãozinha da Zambelli faz muito tempo. Agora, eu não acredito que eu vou falar isso. A esperança nesse caso é o hacker. Como Meu estão Deus dizendo do céu. aqui no chat, né, Ana? Ajudou a soltar o Lula e agora vai ajudar a prender o Bolsonaro. Putz, é verdade. Esse cara vai ser uma É um grande petista coisa na infiltrado, história do Ana. É um país. petista infiltrado. Um pirata de computador com esta espalhafatose toda, assim. Vai ser um cara. Muito, né? A cara do Brasil. O hacker de Araraquara, seu. Ser um grande nome na política. Hacker herói do Brasil. Ai, mas é a cara mesmo. O Brasil tem isso dava um bom artigo. O Brasil tem uma relação muito curiosa com a figura com o imaginário, não é nem a figura, com o imaginário do hacker.
pirata de computador, sabe? Nos últimos anos, inclusive no governo Bolsonaro, isso tem sido assim uma coisa que é aquele imaginário do gênio do computador que é capaz de fazer todas as coisas. Ele vai apagar os seus arquivos, ele vai ler os seus e-mails, ele vai explodir a sua torradeira, ele vai soltar o seu cachorro, sabe? Ele vai soltar o aplicativo que manda cloroquina para todo mundo. Obrigada, Sofia, por chegar no ponto que eu estava escorregando e não ia conseguir chegar. É isso. Não, colocaram aqui o Tratikov no ar e ele recomenda cloroquina para bebê. Foi hacker. Fizeram aqui um não sei o que da compra de... Foi hacker. Foi hacker. Foi hacker, não fui eu, foi meu eu lírico da modernidade, entende? Qualquer coisa foi hacker. Foi hacker é uma forma de se desculpar e de se safar de qualquer tipo de acusação. Porque, aí eu vou fundo, na contemporaneidade, o hacker é o bruxo da Idade Média. Boa, boa. No inglês eles têm muito aquela expressão a wizard did it, né? O mago fez isso, né? Aqui no Brasil o hacker fez isso. Foi o hacker que fez. Por quê? Porque as pessoas acreditam, as pessoas não têm a menor noção de como as coisas funcionam e elas acreditam que foi um hacker, foi um vírus, foi né? Não, é só gente mal intencionada mesmo.